Nosso assunto Evangelho no Lar, nós vamos inicialmente perguntar para vocês, quem é que tem o hábito da sua prática, ou seja, faz Evangelho no Lar? Por favor, levante a mão, quem faz? Algumas poucas pessoas ainda. Na realidade, todo mundo sabe quem implantou ou quem iniciou o primeiro Evangelho no Lar no mundo. Sabe quem foi, não? Exatamente, foi o próprio Jesus na casa de Simão Pedro. Você pode, inclusive, buscar essas informações nesse livro que nós colocamos aqui, que é o Jesus no Lar. Ele é do Espírito Neo Lúcio, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Na sua lição primeira, ou seja, no seu primeiro capítulo, ele vai falar a respeito do primeiro Evangelho no Lar no mundo, que foi então implementado na casa de Simão Pedro, um dos apóstolos. Na realidade, então, Evangelho no Lar, esse som, Mauro, está chiando. Preciso avisá-lo. Avisa para mim, Jesus, que eu estava percebendo que ele está chiando. Deve estar um pouco alto. Melhorou não? Parece que melhorou. Na realidade, o Evangelho no Lar não é uma prática espírita. Porque, veja, começa com Jesus, nós estamos falando há mais de 2000 anos. Ele não é uma prática espírita. Ele também é uma prática espírita. Tanto é que uma das maiores igrejas evangélicas existentes no Brasil, não a maior, mas uma das maiores igrejas evangélicas, se iniciou com o culto do Evangelho no Lar. Aqueles que seriam os futuros bispos dessa igreja, como eles são assim tratados, começaram com uma reunião no Evangelho no Lar, no seu lar, e aí alguns parentes começaram a frequentar, parentes trouxeram amigos, chegou um determinado momento que não tinha mais espaço dentro de casa, eles alugaram uma sala para fazer a reunião do Evangelho no Lar, da sala foi para um salão, do salão se tornou uma das maiores igrejas evangélicas do país. Nitidamente, o porquê Jesus implementou o Evangelho no Lar dentro da casa de Pedro. Isso é muito importante, nós buscarmos dentro, principalmente dessa obra do Neo Lúcio, Jesus no Lar, buscarmos entender a sua importância. Por exemplo, na casa da gente, nossa casa, a gente costuma reclamar do governo, pagamento de imposto, coisa do gênero. Não quer dizer que vocês façam isso, mas às vezes as pessoas fazem isso? Fazem. Muito bem. Em nossa casa, não quer dizer que as pessoas aqui presentes façam isso, por favor. Estamos usando apenas como exemplo. Nós costumamos falar mal da vida alheia? Não. Não. Verdadeiramente, espíritas não falam mal da vida alheia. Nós fazemos análises aprofundadas a respeito da vida do semelhante, o que é muito diferente. Não é? Aí, você acha que na casa do Pedro, um dos apóstolos de Jesus, a coisa era diferente? Na realidade, nem poderia, né? Talvez até mesmo pela situação que eles viviam. Parte do mundo conhecido, aliás, grande parte do mundo conhecido, estava sob o guante ou a conquista romana. Na realidade, o romano, qual era o valor para o romano, para o conquistador? A vida do conquistado de 0 a 10. Qual era o valor que a vida do conquistado tinha para o conquistador há mais de 2000 anos, quando Jesus passa pelo planeta, de 0 a 10? Quanto você acha que valia a vida do conquistado para o conquistador? 0. Né? 0. Tanto é que a imposição, eles eram inteligentes, os romanos eram inteligentes. Eles impunham o tributo, ou seja, o imposto, que era, claro, um verdadeiro acharque. Se nós reclamamos hoje de percentual de imposto, né, de tax nos Estados Unidos,
Imaginemos como o conquistador tratava dos seus conquistados, né? Era um verdadeiro acharque. Na realidade, o romano era inteligente, porque o que ele fazia? Ele permitia a continuidade dos usos e costumes dos conquistados. Isso incluía a religião. Via de regra, o chefe desta região ou desse país, ou se fosse ele rei, rainha, príncipe, princesa, era claro que era uma pessoa, via de regra, era do povo, um verdadeiro títere, um boneco, de fato, que eles manipulavam, tinham que fazer o jogo de Roma. E eles, por que eles faziam isso? Era simples entender, porque eles permitindo a continuidade de usos e costumes do povo, eles não tinham muitos levantes revoltosos. Porque, entendo, levantes revoltosos, era dispendioso usar o exército para massacrar as pessoas. E não era só o custo do exército para esse tipo de atividade, como também você perdia em matéria de imposto, não é verdade? Você gastava muito para fazer a máquina liquidar as revoltas que se levantavam. Então eles mantinham a coisa num tipo de paz, né? Mais ou menos dentro de alguma coisa que pudesse ter a oferir com isso muita vantagem. E aí eles saíam a cobrar um imposto. Então, se eu fazer aqui uma situação, eu fosse o romano, eu chegava na casa de uma pessoa e dizia, olha, vim buscar o tributo. E se o indivíduo tivesse dinheiro, ele me pagava em dinheiro. Supondo que ele não tivesse, o que ia acontecer? Ele teria que pagar com algo que era produzido por ele. Ou seja, se ele fosse agricultor, ele tinha que dar parte da sua colheita. Se criasse animais, por exemplo, teria que dar parte da sua criação. Considerando que se ele tivesse um problema naquele ano, por exemplo, um problema climático, imaginemos que tecnologia que você tinha para poder reduzir esse tipo de problema há mais de 2000 anos? Praticamente nenhuma. E ele tivesse perdido a colheita, ou os animais dele tivessem morrido de fome e sede, e ele não tivesse com que arcar a carga do tributo, que era obrigatória, a pergunta seguinte era, você tem filhos e filhas? Porque de mão vazia o romano não ia sair. Se tivesse, ia se pagar em filhos e filhas, aonde os rapazes eram mandados para as galeras, que eram os barcos de guerra romano, para ser remador, cuja vida ia ser curta, porque imagina a vida de um escravo que remava o tempo todo, o que ele comia, como é que ele vivia numa galera romana. E a filha ia virar, né, um serviçal de algum nobre, etc., ou mesmo deixada a cuidado da soldadesca. É interessante notar que esse tipo de problema era mais grave ainda, porque se a pessoa não tivesse filhos e filhas, se não tem tu, vai tu mesmo. Ia os próprios e o indivíduo era desapropriado. Se você quiser, inclusive, uma história muito interessante, que começa exatamente com uma desapropriação, é a história do Gesiel, no livro Paulo e Estevão, que o seu pai é desapropriado, é Gesiel e Abigail, e Gesiel vai para as galeras romanas, e por uma situação lá, que a gente não vai contar o livro para você, né, para não perder a graça, ele vai ser o Estevão, que passará a ser, né, no Novo Testamento você conhece, você tem a informação dessa figura, passará a ser o primeiro mártir do cristianismo. Ele muda o seu nome de Gesiel para Estevão. E é uma história que começa com uma desapropriação. O pessoal não vai muito longe. No Brasil, na época imperial, quando o imperador o império é colocado, transferido para o Rio de Janeiro, o nobre português chegava no Rio de Janeiro, na região onde os casarões, né, da região mais nobre da cidade do Rio, ele chegava na cidade do Rio de Janeiro, de repente, chegava numa casa lá e dizia assim, eu quero essa aqui.
No dia seguinte, um lacaio lá do rei, com um serviçal lá do rei, com uma plaquinha escrita PR, e colocava na porta, que significava propriedade do rei, que os nossos irmãos cariocas, muito bem-humorados, começaram a chamar de ponha-se na rua, porque o indivíduo estava desapropriado. Ele pegava a roupa dele e da família e rua. E o nobre português, ia morar na casa dele, em Morro Sul. Nós estamos falando disso de quanto? Menos de 500 anos. Dá para imaginar que tipo de conversa podia rolar na casa de Pedro, para quem vivia aquela realidade? E Jesus é sábio, porque o sabido bate de frente. O sábio é como o rio, que não bate de frente na pedra. O rio contorna. Jesus jamais bateria de frente com Pedro ou com as pessoas que lá estivessem, porque ele não faltaria com a educação dentro da casa do anfitrião, não é verdade? Imagina Jesus sendo mal educado dentro da casa de outra pessoa. Não faz sentido, né, para um espírito evoluído tomar uma atitude que fosse deselegante. O que é que ele faz? Pedro, você tem aí um dos pergaminhos da Torá? A Torá é o Pentateuco mosaico, ou os 5 livros de Moisés. Sempre o judeu sempre tinha um pergaminho, que não ia ter toda a Torá, mas tinha um pergaminho com alguma coisa da Torá. E aí o Pedro traz, ele faz uma leitura e faz um comentário e pede para as pessoas darem a sua opinião a respeito do que tinha lido. Fantástico, né? Estava instituído aí o primeiro evangelho no lar, no mundo. Que ele faz uma mudança na condição mental das criaturas de uma maneira não agressiva. As pessoas, né, faz com que as pessoas mudem o foco da conversa de situações que elas não conseguiriam entender se ele explicasse no detalhe, né, de se impregnar com aquilo que se fala, o que se pensa, e de impregnar o ambiente. Mas não é só isso. Na realidade, Jesus implementa o evangelho no lar, dada a importância do lar. O lar é a primeira sociedade aonde nós aportamos, não é verdade? É do lar que sai o pacificador ou o guerrilheiro. Não é de outro lado, de outro lugar, é de lá. Se o evangelho no lar não fosse importante, Jesus não teria implementado ele no lar, e sim feito da porta da casa para fora. Mas a importância estava em trabalhar aquele agrupamento onde a gente chega, que é a nossa família, não é verdade? É aonde nós chegamos. É tão sério esse ponto que historiadores, a respeito da própria Roma, vão dizer que o poderio romano foi sendo, aos poucos, pelos bárbaros destruído, exatamente por causa da desestruturação da família. Os romanos, nas guerras de conquistas, eles tinham antes, eles sempre cultuaram os antepassados e honravam os antepassados. Então isso era passado de geração para geração. O que acaba acontecendo com a desestruturação da família romana é que com as guerras de conquistas, eles pegavam, desde Carlos Magno, eles pegavam os conquistados, muitos deles, e mandavam como escravos para a casa das pessoas. Logo, o romano, com os escravos, passou a terceirizar a questão da educação, do cuidado dos filhos, e terceirizar tudo ou mais para viver uma vida, né, de comes e bebes, festas, etc., e de prazer. Com isso se perdeu a referência, foi se perdendo a referência da honra aos antepassados, do culto, da união familiar, da questão de agregação. E com isso, quando se perde essas referências, você perde o interesse pelo outro.
Percebeu como a coisa, não é? Como a importância do lar e o porquê que Jesus sabia disso. Tanto é que o Evangelho no Lar não é uma continuidade de assistência espiritual e nem tampouco é o mal não faz. O Evangelho no Lar, na realidade, para quem não tem o hábito da sua prática, ele é um ponto referencial da nossa proposta de utilizar o Evangelho como uma metodologia educacional, porque Evangelho não é religião. Evangelho, antes de tudo, é uma metodologia educacional. É a educação do Espírito. Não é fato? Porque Jesus não veio instituir uma outra religião. Nós é que fomos transformando Jesus num ícone. E quando nós transformamos Jesus, não é nós aqui, nós vamos falando em matéria de história, quando a gente transforma alguém num ícone, num ídolo, a gente também transforma tudo aquilo que se refere a ele, coloca na mesma posição. E a gente começa a criar uma aura em torno desta criatura que começa a ficar difícil a gente chegar. Não é real isso? Quando a gente chega perto do ídolo, inclusive, tem uma condição psicológica de dar a impressão que ele está acima da gente, quando Jesus sempre esteve conosco. Porque Jesus é vida. E quando é que ele é vida? Toda vez que eu tente fazer um dos ensinamentos dele, que eu tente praticar um dos ensinamentos dele, ele é vida. Ele nunca esteve isolado. Nós isolamos e nesse isolamento que fizemos desse ídolo que nós criamos, exatamente, e junto com o seu evangelho, nós fomos nos distanciando dele e depois criamos ele como uma figura religiosa. Jesus passou a ser um momento específico de prática e o seu evangelho também. Tanto é que durante muito tempo a gente dizia em relação às questões que dizem respeito ao Espírito, que a gente ia fazer a nossa obrigação, ou tinha cumprido a nossa obrigação por ter participado de uma reunião, seja essa ou aquela. Não é verdade? E às vezes, se a gente não der uma vaciladinha, às vezes a gente faz isso em relação à própria casa espírita. Eu já fui lá e tomei meu passe. Ou seja, como se tomasse uma bomba, né? Eu tomasse uma descarga elétrica e tivesse suficientemente bombado para a semana toda. Quando, na realidade, é simples entender. Nós fomos fazer palestra numa casa espírita lá no Brasil, e quando nós chegamos, a dirigente disse assim: nós acabamos de aplicar 500 passes. Eu disse: nossa, que beleza! 500 passes, são 500 pessoas. Quando nós entramos para fazer a palestra, tinham 25 na assistência. Disse assim: bom, está certo que o expositor é ruim, mas isso aqui também é ridículo, né? De 500 para 25. Não tinha nada a ver. É que, na realidade, eles davam um passe antes. Aí a pessoa tomava o passe e ia embora. Quando, na verdade, Jesus trouxe o Evangelho para nós fazermos o quê? Para a gente não precisar nem do passe com o tempo, não é verdade? Para a gente não adoecer. Para nós tratarmos, né, como medicina preventiva em nós mesmos. Porque educar-se é exatamente prevenir situações que nós podemos criar para nós mesmos. E, naturalmente, às vezes, em relação a isso, nós criamos. Nós construímos ao nosso redor, todos nós, não tem ninguém que não tenha, uma atmosfera psíquica, que é aquilo que a gente vibra, é aquilo que nós gostamos. Essa atmosfera, na realidade, tem vida. E é como se nós estivéssemos dentro de uma redoma, para ficar mais fácil o entendimento. Essa redoma é uma espécie de uma tela. Por falta de maior tecnologia, vai aquela que a gente tem. É como se fosse uma tela de LCD líquido. Que os nossos pensamentos, que são energia, logo energia é matéria, são plasmados nesta tela, nesta redoma. Não são aqueles pensamentos fugidios que você pensa e desaparece, são aqueles pensamentos que nos definem. É aquilo que a gente gosta. É aquilo que na oração do Pai Nosso a gente diz assim: Senhor, livrai-nos das nossas tentações. O que são as nossas tentações? Senão aquilo que a gente gosta. Não é verdade? Alguém já foi tentado aqui naquilo que não gosta? É aquilo que a gente gosta.
nós refletimos aquilo que nós gostamos. Aí, entidades superiores olham para a gente e veem aquilo que nós estamos pensando. E, por terem misericórdia no coração, nos auxiliam. Entidades que, por exemplo, também enxergam, mas não necessariamente gostam da gente, olham e veem exatamente os pontos fracos, os pontos frágeis que nós temos. Percebeu como é simples? Até porque a criatura em si não é má. É Jesus que vai dizer para Pedro. Você encontra essa informação no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, Espírito pela Psicografia do Chico. Diz, na verdade, Pedro, o homem é mais frágil do que mau. E a fragilidade do ser, seja homem ou mulher, está no desconhecimento de si mesmo. Quanto mais se desconhece, mais frágil nós somos. Tanto é que a gente diz assim, quando eu vi, eu já tinha perdido a cabeça. A não ser que você tenha sido guilhotinada ou guilhotinado, você não perde a cabeça. Quando eu vi, eu perdi o controle sobre mim mesmo. Não é verdade? E às vezes a gente tem a petulância, o atrevimento de dizer assim, não vem não, que eu conheço você muito bem. Bobagem. A gente não conhece nem a nós mesmos que dizer o outro. Quem nos conhece muito bem é Deus. Jesus nos conhecia muito bem, por isso usou conosco de misericórdia. Não é fato? Lembra-se do processo da mulher adúltera? Mulher, onde é que estão aqueles que te condenavam? Todos se foram, Senhor. Tampouco eu te condeno. Isso é misericórdia, né? Porque Ele nos conhecia a nossa fragilidade. A realidade, vamos voltar a falar um pouco da gente mesmo, esta atmosfera psíquica reverbera, sabe o que é reverberação, né? Aquilo que a gente pensa em nós mesmos. Lembra daquelas liçõezinhas dos básicos, sístole e diástole do coração? Né? Diástole e sístole. É a mesma coisa que expirar, inspirar. Aquilo que a gente pensa reverbera em nós mesmos. Nós botamos para fora e reassimilamos. Olha que beleza. Se é coisa boa, a gente vive num clima bom. Se é coisa ruim, a gente vive no clima que construiu. Só que não é só isso. Nós somos criaturas extremamente ricas, criaturas fantásticas, porque a gente consegue não só reverberar em nós, mas também trocar com os outros. Então, supondo que você tenha uma encrenca com uma tal de Maria e vocês se odeiam. E eu aqui com a minha amiga tenho uma encrenca com ela e também a odeio. Nós nos odiamos. Eu não te conheço, nunca te vi, você vive na China, eu vivo aqui nos Estados Unidos, nós vivemos aqui nos Estados Unidos. Só que tem um detalhe. Eu consigo não mais me plugar em você, porque hoje a gente já tem o wireless, né? Eu, por sintonia vibratória, consigo entrar no seu roteador, para ficar bem claro, porque eu tenho o seu password e você tem o meu, que se chama ódio, rancor, mágoa, insatisfação e seja lá o que for. Eu reverbero em mim mesmo e também entro em contato com mentes que estejam encarnadas ou desencarnadas que vibram de forma semelhante. E aí eu as abasteço com aquilo que eu vibro, que é energia. Com matéria, a gente emite matéria mental. Ela fica mais fortalecida e como ela também me manda dela, e eu só estou usando esse exemplo, porque isso se estende, né? Se estende a outras criaturas. Eu recebendo aquilo, fico mais fortalecido para vibrar em mim mesmo. E quer ver como é que aparece doença no corpo físico? Os órgãos que são mais fragilizados, no perispírito há um acúmulo energético dessa energia que eu troco e fico aqui, não é? Respirando ela mesma,
que eles acabam se materializando no órgão que é mais frágil com o nome que a gente conhece de doença. Na verdade, o corpo físico faz assim, ó. Traz do perispírito, materializa no corpo aquilo que está em excesso, que eu fico produzindo e mandando para os outros e recebendo dos outros. Não só isso. Olha o quanto nós somos ricos. Eu também impregno o ambiente onde eu estou. Tanto de coisa positiva, como de coisa negativa. Nós vamos dar um teste para vocês fazerem, que não precisa ser médio, né? Não precisa ter mediunidade nenhuma para fazer. Faça esse teste, vá numa maternidade e perceba a vibração ambiente. Como é que é uma vibração dentro da maternidade? Não é agradável? Às vezes morninha, assim, um ambiente que... Às vezes tem pessoas que dizem assim, sinto cheiro de perfume. Mas você não pode ter perfume lá, porque tem bebês e mamães que são alérgicos, né? Então você, não é assim uma vibração agradável, de esperança, etc. Você sai da maternidade e vai para o pronto-socorro. O que você sente na vibração do pronto-socorro? Que os médicos são frios. Não tem nada de ser frio. É a questão da vibração de quê? De medo, de desconhecido, de urgência, de necessidade. Forma um ambiente diferente. Se você não quiser ir nesse aí, pode fazer um outro teste mais simples ainda. Vá na casa de uma pessoa que tenha o hábito da prática do evangelho no lar. Não é fez o evangelho no lar e resolveu, né? Porque não é como é a mesma coisa da situação. O indivíduo come e bebe desregradamente, depois quer ir no médico tomar um comprimido, resolver tudo e voltar a comer e beber desregradamente de novo. Não funciona desse jeito, a gente sabe. Muito bem, o que acontece? Você vai na casa de alguém que tem o hábito do evangelho no lar e perceba a vibração. Depois você vai na casa de alguém que brigue muito e perceba a vibração. Significa que a gente também não faz só esse sistema de troca, mas também nós vamos impregnando o ambiente onde nós estamos. O Evangelho no Lar faz uma reestruturação de caráter psíquico em nós, aonde não é o Evangelho na casa, a proposta que ele traz, porque na verdade se ele é uma referência para uma proposta de modificação nossa, ele acaba fazendo o quê? Se é uma proposta, é uma metodologia educacional e a minha proposta é melhorar, eu começo a fazer o que em mim mesmo? A ter pensamentos mais saudáveis. Com isso eu começo a trocar pensamentos saudáveis com gente que pensa bem. E começo a impregnar o ambiente onde eu estou com coisas boas. Logo é de Sócrates, 500 anos antes de Cristo, dizer que se a mente é sã, o corpo é são. Faz todo sentido. Nós somos resultados de nós mesmos, herdeiros de nós mesmos. A gente não pode culpar ninguém. Nós podemos tentar terceirizar a responsabilidade como desculpa, mas a realidade é que nós somos herdeiros de nós mesmos. Veja então que a proposta de se evangelizar é para benefício da própria criatura. E aí como é que a gente vai fazer a questão dessa implantação desse evangelho? É muito simples, muito simples. Eu moro sozinho ou sozinha. Também continua sendo simples. Mas eu moro com mais pessoas e, às vezes, a família não aceita, o que é muito comum. Mas Emmanuel, o Espírito, através da psicografia de Chico Xavier, diz o seguinte: a árvore frondosa, que chega a ter flores e frutos, etc., e alimentar muita gente, começa a sua vida sustentada por uma simples estaca. Pensemos nisso. É melhor a gente ser estaca do que ser pedra de tropeço para as pessoas, não é verdade? Se a família não aceitar, nem hoje, nem nunca, pense nisso. É melhor ser estaca do que ser pedra de tropeço. Na realidade, nós tivemos um caso de um amigo nosso, que era expositor numa casa espírita, que ele chegou e fez a proposta para a esposa e filha de colocar o evangelho no lar. E a esposa e a filha disseram assim: nem mortas você vai implementar o evangelho no lar aqui. Bom, aí, como oposição a zero de jogo, toda criatura tem a sagrada, dentro do seu lar, tem a sagrada oportunidade de poder usar o banheiro, não é verdade? O que é que ele fez? Implantou o evangelho no lar, no banheiro. Os espíritos não têm problema com isso. Da onde não tem problema. Se vai fazer no chão, se vai fazer no banheiro, se tem mesa, não tem mesa, porque às vezes as pessoas começam a se escravizar num ritual.
Então a mesa tem que ter toalha branca, tem que ter flor, tem que ter isso, aí vira ritual. O Evangelho no Lar não é ritual. O Evangelho no Lar é o nosso ponto referencial da proposta de nós queremos estudar e aplicar Jesus na nossa vida. Né? A tentativa da aplicação dos ensinamentos de Jesus na nossa vida. Ele começou a fazer no banheiro. Com uma reunião sozinho, quantos minutos vai demorar? 10 minutos? 12 no máximo, talvez? 2 anos de banheiro. Muito bem, até que um dia a esposa chegou e disse assim, olha, você fica fazendo aí no banheiro com os seus espíritos, de repente eles ficam com frio, né? Porque quando é no inverno fica mais frio, por que você não vai para o quarto? Aí ele foi promovido para o quarto. Já era, né? 2 anos depois ele foi promovido para o quarto. 1 ano e meio de quarto, sozinho. Aí ela falou assim, escuta, até aí ninguém queria saber. Por que você não vai para os seus espíritos com a sala enquanto você vai lá fazer lá o seu evangelho? A gente fica assistindo a TV no quarto. E mais quase 1 ano de sala, até que a filha se interessou, começou a participar, e depois de um bom tempo, a própria esposa. Isso pode não acontecer na sua casa, ok? Pode não ter participação nunca. Né? Se você viver com outras pessoas, pode não ter participação nunca. Mas, de novo, é aquela história da estaca ou da pedra. O que você prefere? Não é verdade? O que a gente prefere ser? E aí a sua implementação é um processo muito simples, como nós dissemos. Nós escolhemos dia e hora porque é uma questão disciplinar nossa. Mentor espiritual tem disciplina. Quem precisa se disciplinar somos nós, não é verdade? Imagina se esse mentor espiritual não tivesse disciplina. Aí você faz uma prece para o seu mentor, ele não aparece nunca. Quando ele aparece, diz, olha, estou naqueles dias, sabe, numa predanada, fala logo aí que eu estou assim, inclusive estou atrasado. Então, não você ter mentor desse, melhor não ter nada. Então, veja que eles têm disciplina, nós é que precisamos. Então, dia e hora é por causa de uma questão disciplinar nossa. A gente treinar disciplina. Não tem dia melhor, não tem dia pior, e também não tem horário melhor nem pior. Tem que dizer assim, coisa da meia-noite não é aconselhável, que o bicho pega. São as coisas que, de novo, vira escravização de ritual, você escolhe. Claro, você não vai escolher num dia que você tem visita sempre, que pode ser que, de repente, você fique uma situação de tumulto na sua casa, naquele horário. Mas é um dia e hora, etc. Qual é a proposta? Nós espíritas utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo, mas se você não tem, você pode utilizar o Novo Testamento, né? Tranquilo, tem lá os ensinamentos de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo é para facilitar, porque tem o ensinamento do Cristo e tem a explicação. Nós vamos pegar o Evangelho, suponhamos que então vamos adotar o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não vamos abrir ao acaso, porque a gente vai estudar o Evangelho. A proposta não é a gente estudar, não é buscar se melhorar, não é pegar metodologia e colocar na nossa vida, então nós vamos estudar. A gente vai começar com uma prece. A prece é a prece do coração. Prece do coração significa que não existe formalismo entre nós, Jesus, entre nós e Deus, etc. E se você preferir orar para Jesus, não tem problema, porque não rola ciúmes lá, ninguém fica com dor de cotovelo porque você orou por esse e não orou por aquele. Okay? Então você vai escolher, é você. E quando a gente vai falar com Deus e com Jesus, ou com quem a gente escolheu, não existe formalidade, não é verdade? A gente é como chegar no pai, na mãe, a gente não chega com formalidades, né? Nós chegamos educados, mas não formais. Nós não vamos chegar na frente do nosso pai, da nossa mãe, e dizer assim, queridíssimo, amantíssimo, iluminadíssimo papai. Os caras estão querendo grana emprestada, né? Ou estão querendo aumentar a mesada, coisa do gênero. O que você chega, escuta, pai, mãe, você pode fazer um favor? Porque a questão do favor e muito obrigado é uma questão de educação e, ao mesmo tempo, é questão de caridade, né? Porque educação é caridade. Às vezes a gente acha que fazer caridade é ajudar os outros, pura e simplesmente. Ser educado, ser polido, polida, é caridade. É tratar o outro com respeito, é caridade. A caridade começa nesse detalhe de ser uma criatura educada. Então, por favor, muito obrigado, é uma coisa que se usa em casa, não é verdade? Pega aí, toma aí. Isso aí esta atitude em casa é a atitude que vai para a rua. Às vezes não vai porque, de repente, quem está na frente pode te botar no olho da rua ou tomar uma atitude agressiva. Então, mas, via de regra, é esse que vai para a rua. Então, a polidez, a educação é uma coisa interessante. Então, a nossa prece vai ser uma prece de coração.
Ah, mas eu gosto de fazer o Pai Nosso. Se faz o Pai Nosso e não automatiza o Pai Nosso, ele é uma prece lindíssima, né? Porque você agradece, pede e louva a Deus na mesma prece. Se prestar atenção. Então, a prece não pode ser automatizada, porque se ela é automatizada, se ela é pura e simplesmente decorada, ela não é uma prece, ela vira uma reza, né? E aí a gente acaba fazendo ela automatizada e o pensamento pode ir vagar para outra região. Às vezes a gente está com algum problema com alguma pessoa naquele dia, às vezes, Pai Nosso que estás no céu, se eu soubesse eu matava aquele miserável, santificado seja o vosso nome. Porque é uma realidade, se estiver automatizado, esse é o nível de situação. Então a gente precisa entender que prece é algo que a gente fala com o coração. Né? Se fosse se dirigir a Deus, Senhor, eu estou necessitado. Eu estou precisando de algo. E se isso for do coração, valeu. Agora, se o Pai Nosso é do coração, também está valendo. Né? Não existe restrição nenhuma. Aí a gente pega lá e começa lá o Evangelho, né? No caso, se tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, e faz uma pequena leitura. Uma leitura em voz audível. Por quê? Porque nós somos muito ricos em referências, em conhecimentos e em experiência. Quando a gente lê mentalmente alguma coisa, se vacilar, você viaja para outras situações e diz assim, eu acabei de ler, não entendi nada, volta, tem que ler de novo. Não é isso? Quando a gente lê em voz audível, nós acabamos, é mais dinâmico e a nossa concentração é maior. É por isso. Não é porque os espíritos precisam ouvir, porque eles não ouvem nessa dimensão, eles ouvem na dimensão do pensamento. A gente pensa primeiro do que fala, apesar de não perceber no que acontece. Porque se eles tivessem que ouvir nessa dimensão, quando eles falassem, eles também falariam nessa dimensão, e a gente sairia todo mundo correndo, porque esse seria um fenômeno de voz direta, o que não acontece. Então a gente faz para uma questão de dinamizar a nossa concentração. Uma leitura pequena, simples, e um pequeno comentário, como entendeu? Eu estou sozinho ou sozinha, faça isso da mesma maneira. Se tiver mais gente, cada um faz um pequeno comentário, ninguém vai defender tese, cada um faz um pequeno comentário daquilo que entendeu. E não é para a gente ficar fazendo disputa literária de espiritismo. Não é assim do jeito que você leu, não. Não é desse jeito, não. Está errado o que você leu. E aí, para onde você acha que vai parar essa reunião? Não é verdade? Então, é como a pessoa entendeu. Bom, muito bem, fiz a leitura e um comentário. Porque na sequência, de novo, porque a gente vai estudar o Evangelho. Feito isso, vamos fazer vibração. Fazer vibrar não é pedir para os outros para nós, ou para os outros intercederem por nós. É nós que vamos doar para os outros. É trabalho de caridade, é de doação. E tem que ser restrito à condição da nossa proposta. Evangelho no Lar não é sessão espírita. Por isso o nome é Evangelho no Lar. Quando a gente tem um resfriado, às vezes a gente trata do resfriado com um comprimido dentro de casa. Se tiver uma situação mais séria, a gente vai ao pronto-socorro. Se tiver que fazer uma cirurgia, a gente não coloca a criatura na mesa da cozinha, pega a faca e abre e faz a cirurgia na mesa da cozinha. Nós vamos fazer um processo de internação num hospital. Tratamento espiritual é a mesma coisa. Problemas que precisem de pronto-socorro ou precisem de hospitalização se relacionam à casa espírita, não à nossa casa. Então nós vamos trabalhar a nossa casa. Então nós vamos fazer paz, vamos vibrar pela paz do mundo. Né? Vibramos pela paz do mundo, ponto. Vamos vibrar pelos nossos parentes e amigos. Vibramos pelos nossos parentes e amigos, ponto. Não precisa citar nome, endereço, essas coisas, porque eles têm um GPS lá que funciona, eles localizam todo mundo. Aí é porque às vezes a pessoa acha que precisa de nome, endereço, telefone, né, seguro social, etc. Não precisa, porque eles localizam. Depois nós vamos vibrar para os nossos lares, por nós mesmos e ponto. A gente, nesses anos todos, que não faz muito tempo, né? A gente não faz tanto tempo que nós não somos jovens assim. Aí, nesses anos todos, nós fomos muito convidados para participar de Evangelho lá na casa de um e de outro. E teve uma das oportunidades que nós fomos convidados para uma reunião que a pessoa fez uma vibração, a família era enorme, e ela começou a fazer a vibração pelos familiares e foi dando nome a nome. Primeiro os tios, depois, naturalmente, os primos, e nome a nome. Quando terminou aquela lista, ela foi para os desencarnados. Deus do céu, tinha desencarnado de montão.
E aí foi desencanar. Chegou uma hora que já estava com quase 20 minutos de vibração e todo mundo estava vibrando para acabar a vibração, porque ninguém mais aguentava, suportava aquela situação que era. Porque não há concentração suficiente. As pessoas começam a criar imagens. Num outro a gente foi, ela foi vibrar pelo tio José, que estava hospitalizado. Aí ela disse assim, vamos vibrar agora pelo tio José. Vamos em direção ao hospital. Disse, meu Deus, essa viagem vai ser longa. Aí vamos ao hospital, deu o nome do hospital e o endereço. Aí chegando no hospital, vamos adentrar o hospital, vamos vibrar pela portaria. Eu disse, nossa senhora, até chegar no tio José, passou pela enfermaria, passou pelos médicos. Quando chegou no tio José, devia estar morto, coitado, porque o tempo que demorou para chegar aquela vibração. Sabe o que acontece? Você não está vibrando nada. Você está formando imagens, não é verdade? Você vai formando imagens, aí você lembra de alguma coisa de doença na sua família, você já se remete o pensamento para lá, você forma imagens, você não está vibrando mais nada, o que você está doando ali? Você está vivendo uma outra situação, não está doando nada. Se chega lá a vibração para o tio José, ele está morto, coitado, porque você vai chegar lá carregando o que para ele? Você vai vibrar pela saúde do tio José, acabou. É saúde que a gente tem que mandar. Naquele momento você pensa no tio José saudável. Ponto. Acabou. Tem outros que, num outro que a gente foi, o cara diz assim, vibremos pelo universo. Eu disse, meu Deus do céu, essa viagem vai ser intergaláctica, porque aí ele embicou a nave na direção da Terra, mas não veio direto. Ele passou primeiro pelo sistema solar e quando chegou no planeta, a gente estava no Brasil, ele resolveu parar em Brasília primeiro, para depois ir para São Paulo. O que você acha que está acontecendo naquele momento? Você está vibrando para alguém? Você acha que você está vibrando? Você está achando engraçado, mas é verdade. Você está vibrando para quem que você está vibrando? Você está viajando. Você está viajando com imagens, com pensamentos. Você não está vibrando para ninguém. Eu vou vibrar pelo planeta. Vibremos pela paz do mundo. Ponto. Não, tem uns que começam assim, se é no Brasil, né? Se for nos Estados Unidos, seria nos Estados Unidos. Vibremos pela paz do mundo e pelos Estados Unidos. Olha, os Estados Unidos está fora do mundo? Percebeu? Está fora do mundo? Ele está satélite do planeta? Não, ele está no mundo. Você já não vibrou pelo mundo? Já resolveu o problema dos Estados Unidos também. Percebe? É coerência, porque senão vira ritual, vira um negócio cansativo, uma situação sem foco, sem objetivo. E o bem se perde, porque para fazer o bem, a gente precisa ser focado, precisa ser objetivo. Caridade não fica fazendo discurso. Não é verdade? É o Emmanuel dizendo, ajuda e passa. Ou seja, não fica esperando obrigado, nem fica fazendo discurso em cima da pessoa. Você ajuda a pessoa, é ponto. E tem que ser uma coisa onde a pessoa não vai se sentir humilhado em receber. A gente está ajudando e não está precisando nem do obrigado e nem tomando uma atitude que o indivíduo se sinta humilhado. Então a vibração é aquilo, é curtinho. Paz no mundo, para os nossos familiares, parentes e amigos, né? Paz, saúde, etc. Pelos nossos lares, por nós mesmos, acabou. Encerramos com uma prece final. Ah, eu ponho água ou não ponho água para fluidificar? Você põe se você quiser. Não é verdade? Põe se você quiser. Ah, eu gosto de pôr, depois eu gosto de dar para os meus cachorros, periquito, papagaio e botar nas plantas. Zero de problema. Ah, mas o cachorro vai tomar, não vai tomar uma overdose porque faz para mim, não faz para ele. Não, ele vai absorver exatamente aquilo que ele precisa. A gente já ouviu a pessoa dizer o seguinte, aqui não tem, mas no Brasil tem, a casa tem caixa d'água. Eu vou botar na caixa d'água água fluidificada para tomar banho fluidificado. Ora, faça meu favor. Vamos ter bom senso. Você acha que se você não colocar água, você não vai receber o que precisa, a casa não vai ser envolvida em vibrações positivas? Quer dizer, o fato não é o produto que faz isso. A gente já chegou a ouvir, pessoal, que a água tem que destampar, não pode ficar tampada. Ué, mas por quê? A dimensão é outra. E teve um que falou, essa nós ouvimos ao vivo e a cores, que a jarra tinha que botar um pires, porque só espírito superior é que consegue levantar o pires e botar o fluido. Esse espírito inferior não consegue levantar o pires. Eu disse, meu Deus do céu! Onde é que as pessoas, olha como as pessoas navegam. É outra dimensão. O cara não vai colocar o fluido na água, apesar de que muitos dizem assim, mas fica com perfume, fica com cheiro, fica com gosto de remédio. Claro, isso por quê?
Ah, não, eu vou na casa de fulano, a água que ele fluidifica no evangelho no lar dele tem sabor de um tipo de essência. Na minha casa não tem sabor nenhum, porque você não precisa, ele precisa. Porque aquilo que é dado para ele é para entender a necessidade dele. Em às vezes, porque é tão sério isso, que no livro Os Mensageiros de André Luiz, ele vai lá no Centro dos Mensageiros e ele vê uma senhora de joelhos, orando por um nicho, nicho é onde bota a imagem do santo, por um nicho que estava vazio. Ele diz assim, ué, mas ela está orando de joelhos por um nicho que está vazio? Ele disse, não, não está não. Dá uma olhada na tela mental dela. Ele olha a tela mental da senhora, ela projetava a imagem da Nossa Senhora Aparecida no nicho. A necessidade define a criatura. Aquele que tem cheiro na água ou qualquer outra coisa, tem necessidade de perceber aquilo. Então não significa que o fato de não ter na nossa, a gente não esteja sendo atendido pelos amigos espirituais. E sem a condição de transformar aquilo, como já dissemos e repetimos pela terceira vez, num ritual. Porque o Evangelho no Lar não é ritual. Nós vamos estudar o Evangelho de Jesus e buscar, né, tentar, que a gente está ainda na questão da tentativa, né, tentar colocar alguma coisa que ele ensinou para a nossa própria vida. E ele ensinou tanto, né? Ele não disse para Pedro, você não perdoa 7 vezes, não, Pedro, perdoa 70 vezes. Se te demandarem a capa, entrega também a túnica. Se você for fazer uma oferta e chegar lá no templo e perceber que você tem alguma coisa contra alguém, deixa ali a tua oferta e vai antes se reconciliar com essa pessoa, ou seja, se desprenda da situação de rancor, de ódio, de mágoa, né? Saia de você mesmo, quebre essas correntes que aprisionam, aquela velha história de que eu vou levar para o túmulo. Não vai, porque se levasse para o túmulo e acabasse no túmulo, estava resolvido. Não leva. Leva depois para o berço, porque quando reencarnar de novo, se não melhorar, ainda leva para o outro túmulo, e assim vai ficar rodando num círculo vicioso. O que ele ensinou para a gente? Quebra essas estruturas viciosas, ou seja, se renove. Agora, num processo naturalmente lento. Comece com uma proposta dessa natureza no seu lar. Comece com a proposta do Evangelho no Lar, para que nós possamos, aos poucos, irmos solidificando a questão na nossa vida de uma reestruturação por completo, que não vai se dar numa existência, não é problema. Mas o importante é que a gente tenha em mente que, às vezes, nós ouvimos assim, nós precisamos abrir as portas do lar para Jesus. Não precisa. Não é verdade? Não precisa. Porque ele entra na nossa casa com porta aberta ou fechada. O que a gente precisa, na verdade, é abrir as portas do coração para Jesus. Mas não é só abrir a porta para ele fazer visita. É abrir a porta e fazer com que ele se torne morador em nossas vidas, em nosso coração, procurando fazer aquilo que ele nos ensinou. Muita paz.